Opa, e aí, beleza pessoal? Como vocês sabem, uma vez na semana tem vídeo e eu gosto muito desse tema, cara. É um tema onde o protagonista ele é dark, né? Ele não é nem vilão, não é nem herói, nem anti-herói, não é nada. Ele só é uma pessoa fria ou uma pessoa muito ruim ou que ele é movido por um sentimento que ele precisa se vingar ou ele precisa matar alguém ou ele precisa neutralizar essas pessoas que estão fazendo mal a ele ou a terceiros dele. Ou ele só quer sobreviver mesmo. Então eu separei esse top 5, espero que vocês gostem, achem alguma coisa pra ler. Vamos seguir evoluindo e até a próxima. Saltadora de mãos. De repente, do nada, uma anomalia começou a dar poderes a algumas pessoas. Para diferenciar essas pessoas da sociedade, elas foram chamadas de aberrantes. Mesmo sendo bem poucas, elas são extremamente perigosas. Eles são seres humanos que conseguiram quebrar algum limite imposto por Deus. Eles possuem uma coisa que nós chamamos de essência. Para mantê-los sobre a corda da lei, o governo criou leis específicas para regular todas as pessoas que possuem essência. Foi descoberto que crianças entre 10 a 18 anos, elas começam a manifestar a sua essência. Para não haver pessoas com poderes sem registros, todos precisam passar por um teste para saber se essa pessoa possui ou não a essência. Quem não possui a essência, ela recebe um cartão da paz. Então ela pode viver uma vida como uma pessoa comum, viajar, tudo que ela quiser fazer como uma pessoa comum ela pode fazer. Já as pessoas que possuem a essência, elas são obrigadas a se alistarem na divisão de aberrantes. Tudo que for relacionado a problemas financeiros irá morrer, já que ela vai ter dinheiro absoluto, porque essas pessoas vão viver como detentores da lei, usando seus poderes para o bem da nação, protegendo de qualquer tipo de ameaça, mesmo sendo contra outros aberrantes. Tudo começa naquela noite sombria na casa da promotora criminal Jinbu. Ela sabia que esse seria seu último dia de vida. O seu único pedido para os seus assassinos era que eles poupassem a vida dos seus 2 filhos. No dia seguinte, no jornal local, foi constatada a morte da promotora. Com base nas investigações primordiais da polícia, o motivo da sua morte foi uma retaliação. Ela foi uma das peças principais para condenar um arrebiante que usou seus poderes para assassinar 80 pessoas. Sayuri, ela odiava os arrebiantes, por causa da sua mãe e do seu pai e da sua irmã Samina. Ambos eram foragidos e eles também são arrebiantes. Seu sonho era estudar muito para se tornar uma promotora, para poder utilizar da lei para prender as pessoas que usam suas forças para machucar os mais fracos. Mas tudo vai depender de hoje. Por ter 18 anos, com o fim do ano escolar, todos os alunos terão que passar por um teste para saber se são arrebiantes. Seu melhor amigo Jayu parecia muito feliz, pois para alguém que é pobre, no momento que a pessoa vira um arrebiante, todos os problemas financeiros acabam. Naquele dia escolar, pouco a pouco, nome por nome que foram chamados, Jayu percebeu que a sua amiga Sayun apresentava um leve desconforto, e ele foi lá dizer para ela palavras para poder confortá-la, dizendo que se ela for um arrebiante, ele também, ele iria protegê-la. E depois dessa palavra de conforto, Jayu foi chamado. A protagonista ficou bastante calma depois de ouvir essas palavras de conforto do seu amigo. Assim que o seu nome foi chamado, ela achava que seu amigo iria com ela. Porém, pela sua demora e seu nome sendo chamado constantemente, ela foi sozinha. Mas o motivo do seu amigo não ter retornado é uma coisa que, quando ela souber, vai ter uma virada de chave de narrativa da história muito grande. No momento que a avaliadora tocou a sua mão, ela avisou para Sayun que ela era uma arrebiante. Pessoas que têm na sua família linhagem de arrebiantes têm uma chance muito grande de ser. Mas mesmo ela falando que na família dela não tinha nenhum arrebiantes, não teria como ela passar por cima de um avaliador. E a avaliadora conseguiu ver que ela tinha esse poder. Ela avisou para a nossa protagonista que ela teria um dia para poder ir para sua casa, recolher alguns pertences para no dia seguinte ela se alistar e criar um registro sobre os seus poderes. E lá na sede onde ela seria encaminhada, ela iria aprender tudo sobre o que é ser um arrebiante. E também iria aprender a dominar o seu poder. A nossa protagonista, quando chegou em casa, ela percebeu que tudo que ela fez na sua vida inteira, se sacrificando, estudando, deixando momentos felizes passarem, acabou tudo nesse dia, já que ela é uma arrebiante. Então ela não poderia ter uma vida normal. Esse manhwa é bem novo e a história se desenvolve lá pra frente, então não dá pra poder explicar muita coisa aqui. A nossa protagonista, ela vai passar por várias viradas de chave. Depois ela vai descobrir que, na verdade, o seu pai, a sua mãe e a sua irmã não são esse mal que ela tanto projetou na sua cabeça, já que o mal está do lado dela, e é o governo. Eu dominei a academia com uma única faca de sashimi. Era uma vez, há muito tempo atrás, um homem que foi abençoado com o dom da lâmina. Todos podem manusear uma lâmina, mas poucas pessoas realmente entendem o valor do corte. Infelizmente para a humanidade esse homem se foi, mas ele deixou seus ensinamentos para o seu único discípulo. Essa lenda sempre deixou Kim de saco cheio. A sua maestria com a lâmina sempre trazia criminosos para oferecer uma fortuna para ele para que ele se aliasse a eles. Como ele não queria entrar no mundo do crime, ele sempre utilizava da lâmina para poder mostrar para eles que ele não estava brincando, era para eles meter o pé antes que ele fizesse alguma coisa que ele se arrepender depois. Quando os criminosos percebiam que realmente ele era uma pessoa que não era para brincar, eles recuavam. Ele até pensou que esse dia não poderia piorar ainda mais. Infelizmente, piorou. Querendo aliviar o seu tédio, o mesmo começou a jogar um jogo chamado Proteção Divina M. A história desse jogo seria simples e genérica.
Os heróis iriam para a academia, iriam treinar para depois derrotar o Rei Demônio. Ele não jogava esse jogo por causa que ele gostava da história ou amava a história, e sim por um motivo muito simples. As mulheres do jogo eram extremamente lindas e ele amava essas mulheres. Que ele até tentou desinstalar o jogo porque ele já estava de saco cheio do jogo, mas quando ele ficou bêbado ele acabou reinstalando o jogo. Assim que ele percebeu o erro do sóbrio, ele resolveu desinstalar de uma vez. Só que no momento que ele tentou desinstalar o jogo de novo, sem qualquer nenhum tipo de aviso ou escolha, ele foi lançado para dentro do jogo Proteção Divina M. Após um ano dentro do jogo, ele se adaptou muito rápido. O sistema geográfico do jogo lembrava muito a Coreia, então para ele não foi muito difícil, já que ele não ficou muito perdido no meio daquele sistema. Mesmo sendo forçado a entrar nesse mundo, para ele era maravilhoso, já que ele não tinha todo dia mafiosos tentando recrutar ele a todo momento, enchendo seu saco. Aquele mundo de paz que ele só ouvia falar, finalmente está se tornando realidade para ele. Ao retornar para sua casa, depois de mais de um dia normal vivendo no corpo dessa pessoa que ele reencarnou, nosso protagonista ele notou que os pais de Kang Jeoma estavam extremamente felizes. Nosso protagonista soube que há um ano atrás, essa pessoa acabou despertando um poder divino, e o afobado acabou se inscrevendo na Academia Joaquim, que é a Academia dos Heróis. Infelizmente, agora ele está sabendo que ele foi aceito. Nesse mundo há dividido entre 3 tipos de pessoas: a realeza, a nobreza e a pobreza. A realeza passa sua genética adiante, privando quem é pobre de poder despertar o poder divino deles. Sem rodeios, os ricos eles mantêm a força entre eles. Quem foi checar qual habilidade Jeoma despertou. A sua habilidade era bem porcaria, ele tinha resistência à dor. Conveniente, que era uma habilidade medíocre para uma pessoa medíocre que não teria nenhum tipo de desenvolvimento na história do jogo. No momento que Kim foi fechar o sistema, ele recebeu a bênção do Deus da Espada. Toda vez que ele manuseasse uma faca de Sashimi, sua habilidade do Deus da Espada iria ativar. Como a história não tem nada a ver com ele, o protagonista vai tentar fazer de tudo para passar despercebido, já que ele é obrigado a ir para a Academia Joaquim. Por saber do futuro do jogo, ele não vai se meter no enredo, pois ele sabe que no próximo ano os demônios irão despertar e os heróis irão seguir o caminho para poder acabar com esse mal. Então é só ele passar despercebido. Felizmente, para nós que estamos acostumados com esse tipo de enredo, sabemos que isso não vai acontecer. Ofechaka, o cão de guerra. Tudo começa em Rublovlok, nos arredores de Moscou, na Rússia, na residência de Don Vok, que seria a casa do lobo, coração da máfia vermelha, Brativokov. Quando o poder ele é conquistado através de sorte, é muito fácil essa pessoa se corromper. Vitaly Sovolok é a prova viva disso. Aos olhos da lei, ele seria um homem de 54 anos, hoje com a sua patente de major-general. Ele chegou a essa patente depois de trabalhar no Ministério de Assuntos Internos. Através das suas investigações, ele condenou várias pessoas influentes do governo. Essa fachada de bom moço seria até comovente se ele não tivesse sobre os olhos de Sergei Volkov, detentor de Parkan, que seria da máfia Bravati Volkov, da Irmandade do Lobo, conhecido como Big Boss. Ele era o dono da máfia. Nessa altura de campeonato, ele não se importava muito com dinheiro. Ele não precisasse de Vitaly, ele não iria nem atrás dele. Mas enquanto todos viam essa fachada de bom moço, Sergei via algo que ele escondia. Para alguém ligado ao governo que condenou várias pessoas influentes, se ele chegasse numa cela de cadeia, talvez a sua vida não seria muito fácil. Então Sergei deu 2 opções para Vitaly. A primeira, ele seria promovido a comissário de polícia e viveria sob o seu comando, ou a segunda, ele teria que tentar sorte na prisão, já que para alguém que gastou dinheiro público para o seu bel prazer, não seria muito bem visto perante o governo. Sergei sabia qual resposta Vitaly ia escolher, já que para alguém que chegou onde ele chegou na covardia, um covarde sempre será um covarde. Sergei avisou para o seu amigo e conselheiro Viktor Mikolov que hoje seria o seu último trabalho. Depois que ele deixasse a coleira de Vitaly no cofre de Paca, ele encontraria sua esposa Helena e sua filha Sofia, e não seria mais o comandante da máfia vermelha, Brativokov. Assim que encontrou sua filha e sua esposa, depois de muito tempo de promessa, ele avisou para Helena, sua esposa, que a partir de meia-noite desse dia, ele não seria mais o líder da máfia. Assim que a sua esposa estava feliz e sua filha acabou acordando, Sergei foi fumar um cigarro lá fora. Para uma pessoa que sempre viveu com uma arma apontada para sua cabeça, ele percebeu que o ar daquele lugar estava muito frio, e algo deixou ele bem intrigado, porque ninguém na Rússia teria coragem de ir contra ele. Mas provavelmente essas pessoas que estão atrás dele agora são pessoas que não reconhecem o verdadeiro poder, e por isso estão mordendo a mão de quem alimenta eles. Alguém contratou assassinos para apagá-lo. Se ele estivesse sozinho, talvez o resultado seria totalmente diferente. Assim que os bandidos utilizaram a sua família para tentar matá-lo, ele acabou cedendo e acabou sendo pego. Sergei sobreviveu daquela tentativa de homicídio. Ele acabou ativando o protocolo Ofechaka. Existe um homem que protege os segredos da máfia. O seu nome é Boris Rovonok, codinome Ofechaka, o cão de guerra da máfia Brativokov. Mesmo com seu corpo todo quebrado, Sergei deu a ordem para Boris. Ele precisaria achar esse cão que acabou mordendo a mão do seu dono. Ele avisou para Boris que essa ordem veio muito de cima, pois ninguém em toda a Rússia teria coragem de mordê-lo. Ele deixou bem claro para Boris, ele só poderia parar de matar quando a última pessoa que manchou a sua honra morresse. Família secreta. Tudo começa nesse dia normal, quando uma família normal resolveu ir morar na Coreia do Sul. Tudo aquilo ali era novo para essa família normal, apenas mais uma família normal.
que estaria agora morando num lugar normal para uma família podre de rica. Tudo isso era normal para uma família normal, não é? Logo após a sua chegada na Coreia, Kang Ji-hoon foi rapidamente matriculado no Colégio Internacional de Seul. Ele foi encaminhado para a turma de comando avançado. Assim que foi apresentado, o mesmo foi sentar no lugar designado pela professora, que logo avisou para ele que se ele não entendesse a matéria por agora, ele não teria motivo para ficar triste, já que esse semestre é um semestre avançado para essa turma. Mas mesmo a professora tentando dar um apoio para aquele aluno que acabou de entrar na turma, antes que a professora terminasse de escrever a questão, Ji-hoon lhe deu a resposta correta. Todos da turma ficaram em choque com o tamanho conhecimento dele, mas Ji-hoon ele tinha um segredo bem pequenininho. O seu nome, na verdade, não era Kang Ji-hoon. O seu codinome era Agente 7. Após o seu sequestro, quando ele era um garoto jovem, ele foi obrigado a passar por várias situações de tortura, tudo para moldar o seu corpo e sua mente para o futuro. Porém, no momento que ele amadureceu, seu comandante deu uma missão para ele, para que ele se infiltrasse na alta sociedade da Coreia do Sul. E após ele construir as melhores conexões com pessoas ligadas na área da política e na economia do país, ele precisava aguardar as ordens que virão depois. Por isso, a resposta para ele não era nada, já que ele foi moldado para isso. Enquanto os abutres voavam na carne nova querendo saber quem ele era, Ji-hoon ele pensava em sua mente. Enquanto essas pessoas estavam gastando seu dinheiro para poder manter o seu padrão de vida, ele estava estudando sobre cada um deles e catalogando o nível de importância que essas pessoas são para missões. Esse alvo que está na sua frente, o nome dela é Ara. O nível dela é de 5 estrelas, já que ela seria a filha mais velha da maior corporação da Coreia do Sul. Tudo estava indo como planejado, até que Ara pediu o Instagram dele. Alguém que viveu sua vida à base de dor e não conheceu a infância nem a adolescência, como ele poderia saber sobre o Instagram? Deixando aquele choque passar, Ji-hoon ele notou algo bem intrigante. A família dessas pessoas mandam pessoas para vir buscar eles. Aí ele deixou 2 anotações, que ele precisaria de um celular e de um carro para buscá-lo. Por sorte, um dos alunos da sua classe, Jung Dong-yeon, rotulado como 3 estrelas, ele era filho do ministro da Justiça. O seu pai era um grande promotor e seria o próximo candidato a procurador-geral. Era uma pessoa que tinha uma importância muito boa para ele também. Assim que ele resolveu dar uma carona para o nosso protagonista, com pouco tempo, ele sabia que algumas coisas precisariam ser resolvidas. Ji-hoon ele sabe que os jovens, eles vivem na rede social, então ele precisaria criar uma. Ele criou Instagram, Facebook, TikTok, tudo que os jovens da sua idade estavam fazendo. Assim que ele mostrou para que agora ele estava na internet, 2 jovens vieram até ele. Essas pessoas eram Gon Ji-ok, rotulado como 4 estrelas, já que ele seria filho do líder do Partido da Liberdade, uma grande pessoa que tinha uma grande influência na política. O outro seria o Wang, ele tem 2 estrelas. A sua família, eles eram um dos 30 mais ricos que tinham influência na área de esporte daquele país. Na Coreia é normal ter câmeras em todo lugar. Por isso que o pai do nosso protagonista, que é o deus da informática, avisou para ele que independente do que ele fizesse, ele usaria suas habilidades para encobri-lo. Então ele não precisaria se segurar por muito tempo. Depois de uma rápida luta com Wang, Ji-hoon ele foi convidado para Jin Seok para acompanhá-los até a academia de Wang. Segundo as palavras de Ji-hoon, era apenas um amistoso, já que é coisa que garotos fazem. Ji-hoon ele pensou muito antes de dar o primeiro golpe. Quanta força ele poderia aplicar, aonde ele poderia bater para não doer tanto, e a única resposta plausível para essa situação foi dar alguns tapas em Wang. Tudo para ter eles como amigos. Eu me tornei um gênio bastardo de um nobre clã sombrio. Quando a história ela não tem um final feliz, só nos resta lamentar. O herói da humanidade, Evan, sabia que a humanidade perdeu. O rei demônio, ele finalmente ganhou. Evan se perguntava se Chris tivesse a chance de ser escolhido como herói, talvez o mundo tivesse mais esperança. Chris ele sabe que agora não é hora mais de lamentar. Como alguém que viveu uma vida como coadjuvante, isso fez com que ele vivesse uma vida versátil. Ele sabia um pouco de magia, ele sabia um pouco de esgrima, ele sabia um pouco de medicina, dentre outras coisas que ele aperfeiçoou como faz tudo. Mas nem tudo são flores. Antes de se juntar ao grupo do herói, o mesmo ele era um pobre homem que só sonhava em ter um pouco de riqueza. Ele fazia qualquer tipo de trabalho, literalmente qualquer tipo mesmo. Até que a sua vida mudou por causa daquele acontecimento. A Era da Destruição, que foi o dia da invasão do Rei Demônio de Sangue Ruim. Chris ele se alistou ao grupo do herói em busca de criar riquezas para poder eventualmente gastar esse dinheiro. Entretanto, essa jornada não teria um final feliz. O Rei Demônio ele venceu. Com o fim de tudo, quem não morreu vai morrer. Chris ele implorava que se ele tivesse uma chance de renascer, que o colocasse numa família que tivesse dinheiro, para ele finalmente desfrutar um pouco de paz. Algo ou alguém ouviu seus lamentos e resolveu dar essa oportunidade para ele. Só que não foi do jeito que ele queria. Chris ele renasceu no Império Demoníaco, no corpo de Christian Van Baron Kazeret. Em suas lembranças mais antigas, ele havia escutado um pouco sobre o condado de Kazeret. Mesmo ele sendo um clã pequeno no reino demoníaco, eles tinham muito dinheiro. Então isso que dava o diferencial deles para os outros clãs. O Conde Khazar ele tinha 2 filhos. Pelo que nosso protagonista se recorda, Christian era o mais velho, mas ele era o mais terrível de tudo. Ele era uma pessoa lasciva, sempre bancava o superior acima de tudo.
Como ele constantemente desonrava a família dele, ele teve seu fim sendo morto pelo seu próprio pai. Chris ele se lembra que exatamente em 2 anos Christian iria morrer e o Rei Demônio ascenderá depois de 5 anos. Como ele quer aproveitar um pouquinho mais dessa vida de luxo, Chris ele resolveu criar 2 planos. Primeiro, ele iria reconstruir e desmanchar essa mancha feia que essa pessoa deixou sobre o Império, e depois vai treinar o corpo dele para tentar se ascender como Rei Demônio. Pois se ele for Rei Demônio, não haverá o dia da destruição. Assim que iniciou seu plano pelo número 1, Chris ele foi correndo se desculpar com o Conde e implorar para que ele pudesse aceitar que ele reparasse os seus erros, até dizendo que ele aceitaria ir para a cela da punição. É um local onde só prende criminosos de alta periculosidade. Kazai achou que aquilo ali era uma brincadeira e resolveu aceitar o pedido do seu filho, achando que depois ele mudaria de ideia. Mas o nosso protagonista não era o filho dele. Chris ele não escolheu essa punição severa à toa. Na cela era um lugar muito especial que poderia fazer com que ele treinasse o seu corpo. Quando ele saísse de lá, ele tem um mínimo de poder para poder ir conquistando aos poucos. E como ninguém dá nada por ele, ele vai conseguir evoluir aos poucos para tentar ser o Rei Demônio e ter força o bastante para não morrer em 2 anos.